Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão, né? O pouquinho que eu sei eu quero passar para você, tá bom? E a proposta é comentar os 7 dias da criação que está ali no livro de Gênesis, capítulo 1, livro de Gênesis escrito por Moisés, o primeiro livro do Pentateuco, os 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? E hoje vou comentar sobre o 6º dia da criação. E esse 6º dia vou dividir em 2 partes, porque neste dia foram criados os animais, o homem e a mulher. Então, esta primeira parte eu vou falar exclusivamente da criação dos animais, que está ali no versículo 24 e 25, que diz assim: E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então está aí a criação dos animais no 6º dia, o 6º ato criativo de Deus. Nesse 6º dia, Deus começa pelos animais. E já começa o versículo ali 24 dizendo: E disse Deus. Então, Deus fala e acontece. Deus manda e acontece. É o que está ali no Salmo 33 e 9. Que Deus falou e tudo aconteceu. Mandou e logo tudo apareceu. Está lá também em Apocalipse capítulo 4, versículo 11. A adoração ali ao Deus Todo-Poderoso, dizendo: Digno és, Senhor, de glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade, isso é o teu desejo, foram criadas. Então o desejo de Deus é soberano. Deus faz conforme a sua vontade, por isso que o texto diz: E disse Deus. Então Deus falou, Deus liberou a palavra e as coisas aconteceram. É interessante porque assim como as aves apareceram nos céus, ok? E os peixes no mar, agora a terra produz os animais. E esse termo ali, produza a terra, então a ordem de Deus da terra produzir, a ideia qual é que é? É como aparecer a luz, vier a luz. A ideia também é marchar, é começar uma marcha. Então, quando Deus diz assim para a terra, produza, então a terra não tem como impedir, não tem como não fazer nada, porque a palavra de Deus foi liberada sobre a terra, uma ordem de Deus foi dada sobre a terra: produza, gere, marchem, andem, se movimentem. Então, o que acontece? A terra não tem como não fazer, a terra não tem como não produzir, porque a palavra, a ordem de Deus foi liberada. A criação de Deus é uma ordem de Deus. Então, quando Deus diz para a terra, produza, isso é, gere, aconteça, não fique parada. E quando o versículo 24 diz alma vivente, isso é, seres que respiram, seres que respiram. Então Deus está criando seres com total consciência da sua vida. Claro, eles têm a sua natureza, eles têm o seu desenvolvimento, mas são seres que têm a sua própria consciência, né? Os animais têm sentimentos, mas eles não têm a consciência que o ser humano tem, o livre-arbítrio que o ser humano tem, porque o animal é movido pela sua natureza. Por isso que os cientistas, os biólogos conseguem estudar as espécies dos animais, porque eles têm a sua natureza, eles têm o seu próprio jeito de ser, independente se foi há 100 anos atrás ou há 10 dias atrás, eles têm aquele jeito de ser. Claro, por causa do envolvimento do homem, do ser humano com a natureza, alguma condição do animal pode mudar, por causa da influência do ser humano, mas naturalmente os animais têm o seu próprio desenvolvimento e têm a sua própria consciência daquilo que eles foram vistos. Não é como o ser humano. Cada ser humano é um ser pensante diferente. E os animais não, eles têm a sua própria natureza. E olha o que Deus fala: produza a terra, alma vivente, seres que respiram.
E são 3 categorias ali no reino animal: as bestas feras, o gado e os répteis, isso é, os animais selvagens, os animais domésticos e os seres que rastejam, que se movem ou rastejando ou rapidamente com as suas pernas. Entenda que o texto diz: conforme a sua espécie. Deus está criando em cada animal a sua própria espécie. Deus, na sua soberania, na sua sabedoria onipotente e onisciente, ele cria animais conforme a sua espécie, desde uma pequena formiga até o elefante, gente. Isso é tremendo. Então, cada animal tem ali o selo criativo de Deus, porque Deus é que deu a ordem para a terra. Então, assim como a palavra de Deus produziu as aves no céu, produziu os peixes no mar, agora a palavra de Deus produz os animais da terra. Agora, como é que foi essa produção? Será que a terra produziu várias espécies de animais ao mesmo tempo? Será que a terra produziu manadas de elefantes ou milhares de formigas ao mesmo tempo, né? Já que falamos da formiga e do elefante? Gente, a gente não sabe, né? Tem aquela grande pergunta, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não sabe. A Bíblia, gente, não é um livro científico. A Bíblia não está aí para explicar como aconteceu. Nós temos que entender que quando Moisés escreve o Pentateuco, escreve o Gênesis, ele está envolvido num mundo politeísta, num mundo de vários deuses, que é o Deus da lua, ao Deus do sol, ao Deus das plantas, ao Deus dos animais, ao Deus das aves, ao Deus para tudo quanto é tipo de coisa, porque ele veio lá da cultura do Egito. Então, quando Deus chama Moisés e começa a mostrar para ele todo o seu ato criativo, todos os dias da criação, começa a mostrar para ele, Deus não tem a intenção de explicar como aconteceu. Moisés, eu fiz a terra assim, fiz brotar assim. Não, Deus está explicando aquilo ali para mostrar o porquê que aconteceu, que ele quer se apresentar como Deus único naquele mundo politeísta, o Deus único e verdadeiro. Então, quando ele se apresenta para Moisés escrever todo o ato criativo de Deus, ele está mostrando por que aconteceu, porque está apresentando o Deus único. O povo de Israel é o primeiro povo a apresentar o conceito do Deus único, o Deus verdadeiro. Porque eles querem mostrar que são diferentes dos outros povos que são politeístas? Não. Ali é Deus se apresentando para este povo escolhido lá desde Gênesis capítulo 12, ali quando a chamada de Abraão. Deus está separando um povo para apresentar depois ao mundo hoje conhecido como o único Deus, o monoteísmo. Então entenda, vou falar novamente aqui, a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia não explica como aconteceu, mas sim por que aconteceu, da apresentação desse Deus poderoso. Por isso nós estamos aqui explicando, comentando, na verdade, os dias da criação. Na verdade, foi tudo criado em 6 dias, mas eu vou comentar o 7º dia aqui, porque na minha opinião é o dia mais fantástico ali de Gênesis capítulo 1. Então está aí a criação dos animais, o gado, os animais domésticos, os quadrúpedes, a criação das bestas feras, os animais selvagens, que vivem livremente, e os animais que rastejam, ou com pernas que se movem rapidamente, ou que se rastejam como outros animais, como a cobra, os animais peçonhentos, ok? Está aí Deus fazendo os animais para, na continuação do 6º dia, aparecer a coroa da criação, o homem e a mulher. Por isso que eu peço para você estar aqui no próximo final de semana, para juntos continuarmos essa segunda parte do 6º dia da criação. Muito obrigado por ter acompanhado esse comentário, essa aula. Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Tchau.